Deus, meu irmão, por essa palavra maravilhosa. Primeira questão que quero propor é essa dinâmica templo, mundo. Existem extremos e eu penso que quando valores importantes são contrapostos, nós temos que ter o equilíbrio. Tem pessoas que pensam, o que importa é a gente estar junto no templo e se encher do poder de Deus e que o mundo se exploda. Mas há quem pensa também que o templo se exploda. O que importa é a gente estar na vida, cheio do Espírito Santo. Mas eu penso que o lugar certo seria a gente ter vida em tudo, né? Vida no templo, vida na igreja, vida na família, vida no trabalho. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que equilíbrio não sendo murista, não estou em cima do muro, mas eu acho que equilíbrio é a chave. Engana-se quem acha que Jesus desprezou o templo. Só porque Jesus apareceu uma vez com Azorrague expulsando vendilhões do templo, não quer dizer que Jesus não estava no templo. Era um zelo até, né? Era um zelo muito grande, muito forte. Na última semana de vida, antes de Jesus ser crucificado, ele passou a semana inteira indo no templo. Estava todos os dias no templo. Então, fora as presenças marcantes dele na sinagoga. Então, a presença no templo é um ambiente de confrontamento. É um ambiente onde há uma ministração, onde a gente ganha ensinamentos, onde a gente ganha substrato para viver fora do templo. Eu acho que existe um equívoco, e que por muito tempo eu vivi assim, onde a gente passava a semana inteira planejando o que fazer no templo. A gente passa a semana inteira planejando como é que vai ser o culto no templo, como é que vai ser a pregação no templo, como é que vão ser os louvores no templo, a coreografia no templo, a estrutura no templo. Só que eu acho que o equilíbrio correto está no contrário. Quando a gente passa todo esse momento no templo planejando o que eu vou fazer durante toda a semana. Eu acho que aqui é onde a gente encontra o confrontamento e a doutrinação correta à luz da palavra, para que a gente aprenda a viver fora. A assembleia, a gente vai pensar, decidir a vida, né? Perfeito. Uma das características das eclesias eram essas, eram assembleias da onde saíam decretos por meio dos quais as pessoas viviam. Então, certos estamos assembleanos. Talvez. Não são os únicos certos, mas talvez estejam certos em muitas coisas, sim. Amém. Quando Isaías está ali, e ele, você falou sobre assumir a culpa, né? Ele primeiro assume a culpa dele, mas ele também faz um diagnóstico da sua nação, né? Eu tenho lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí, mais uma vez, tem duas questões, né? Até que ponto eu chamo para mim, até que ponto eu chamo a responsabilidade geral para o problema. Eu acho que a chave do equilíbrio está em entender o seguinte: a Bíblia não proíbe que a gente julgue. O não julgueis é um chavão muito forte dentro do cristianismo e da religiosidade. Não julguem, não julgueis, irmão. Não, a Bíblia não diz não julgueis. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. O que a ênfase bíblica é que você não julgue de forma desmedida, de forma incoerente. Então é saber que a forca que você constrói, a forca que você constrói para Mardoqueu é do tamanho do teu pescoço. Um dia pode pegar em você. Então Isaías percebe isso e vê: eu criticava o povo, as minhas críticas estavam corretas, o povo era passível de crítica, sim. Eu não estou abonando os problemas do povo. O Brasil tem um monte de problema hoje também que a gente não pode abonar. O que eu não enxergava é que eu faço parte também de uma geração que tem lábios impuros. Eu sou o primeiro a ter lábios impuros. Eu só percebi isso diante de um confronto com a santidade de Deus, diante de um contato com um Deus que é muito mais santo do que eu achava que era. Então essa percepção é coisa de gente madura, é coisa de gente que, o erro não está, como Sartre diz, o inferno não é só o próximo, o inferno não são os outros, sabe? Tem uma parcela de culpa muito forte minha, e eu acredito que se eu começar a agir diferente, posso causar um mecanismo de comoção à corrente do bem, que pode fazer com que esse povo que hoje tem lábios impuros passe a deixar de ter a partir de mim. Como aquela antiga canção de Vencedores por Cristo, que eu sempre canto para a Rafinha dormir: a começar em mim quebra corações. Sabe? Esse sentimento tem que partir de um servo maduro. Sempre tem que ser a começar em mim. O que não começa em mim é sempre hipocrisia. Amém.
Uma outra pergunta que eu quero fazer é sobre o tempo. Você falou sobre o ano marcante da morte do rei Uzias. Então, nesse ano, Deus manifesta sua glória. Às vezes me preocupa, a gente tem uma perspectiva assim, de que a gente precisa de um marco, de uma coisa muito marcante, como um 2020, que foi muito marcante. Aí a gente busca, às vezes a gente não precisa também perceber Deus no dia a dia simples, no dia comum, nas coisas rotineiras. Sim, eu coloquei de uma forma extrema, porque a maioria das pessoas provocando, né? tem a dificuldade de perceber Deus na tragédia. Mas essa dificuldade às vezes é tão grande quando é de perceber Deus num... Elias estava procurando a voz de Deus quando ele sai da caverna. Ele estava procurando num terremoto, num fogo. Não, ela estava num cicio, num assobio, numa brisa suave. Muitas vezes a voz de Deus, ela está ecoando, ela está confrontando, ela está atuando, ela está edificando a gente por meio de uma oração de uma criança, por meio de uma circunstância tão simples do nosso dia a dia. Eu citei o exemplo, por exemplo, da garçonete, que foi empoderada pelo Espírito Santo de uma maneira tão brilhante, tão maravilhosa, que salvou uma vida, enquanto estava servindo e fazendo aquilo que ela faz todos os dias. Então a gente precisa atentar que quando a gente faz empoderado e buscando o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, aquilo que é rotina para nós passa a ser algo completamente especial, como foi daquela garçonete. Um coração diaconal para a vida, né? Às vezes a gente está... Eu vou para a igreja, eu vou para o evento, eu vou para o retiro, eu estou ali ligado, quero ser usado por Deus, estou aqui na brecha para Deus me usar. Só que essa mulher, ela estava sensível a ser usada por Deus no seu dia a dia, na sua lanchonete, nesse é profundo, né? É aquilo que fazia todo dia. Não dá para a gente viver de evento em evento, de retiro em retiro, de congresso em congresso, porque não há saúde espiritual nisso. A saúde espiritual é uma vida de convivência, é o todo dia. Sabe? Eu lembro dos pratos maravilhosos que eu já comi, dos restaurantes fantásticos que eu comi em toda a minha vida, mas o que me sustenta mesmo é o feijão com arroz todo dia. E aquele é tão saboroso, porque no dia que tirarem isso de você, aí você vai embora, sabe? Aí você perde muito da sua essência, você perde muito da sua alegria de viver. Então, só para fechar, eu não tenho que esperar o rei Uzias morrer, um grande evento, para eu ver a glória de Deus. Me mover na glória de Deus. Não, nem esperar o rei Uzias morrer, nem esperar ser condecorado, nem os grandes eventos negativos, nem os positivos. Eles são importantes na nossa vida porque eles estabelecem marcos, eles estabelecem lembranças, eles estabelecem situações onde eu posso me lembrar de quem eu era antes e depois disso. São importantes esses eventos, mas o que nos sustenta são as experiências diárias, são os livramentos simples, são o ar que Ele nos dá para você levantar e acordar de manhã cedo, é a água que cai da sua torneira e que foi a misericórdia dEle que fez com que caísse. Então essas experiências no dia a dia, na simplicidade. Aliás, os discípulos do caminho de Emaús não enxergaram Jesus enquanto Ele pregava, enquanto Ele profetizava, enxergaram no partir do pão, uma coisa que é cotidiana e diária em qualquer lado judeu. Enquanto Ele partia o pão, aquilo que eles faziam todos os dias, foi que eles viram Jesus, na simplicidade, nas coisas mais triviais do dia. Glória a Deus. Gente, bom demais estarmos juntos.